Paz do Senhor, irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que privilégio podermos começar esse dia na presença de Deus, sabendo que Deus é conosco. Oh, glórias em nome de Jesus. Amém? Provérbios, capítulo 10, versículo 11. Provérbios, capítulo 10, versículo 11. As palavras do justo são fonte de vida. As palavras do justo são fonte de vida. Pai, nós te glorificamos por essa manhã, te louvamos, Senhor Deus, pelo dom da vida, te agradecemos, Senhor, que podemos chegar ao trono da tua graça, que tu a toda hora, Senhor Deus, estás, Senhor Deus, se relacionando. Toda hora, Senhor, tu estás ouvindo, tu atendes, tu respondes, tu curas, tu restituis. Vem, Espírito Santo. Senhor, nós precisamos da tua palavra viva, Pai, e te glorificamos, em nome de Jesus. Amém. Como é que você nasceu? Em termos humanos, nós diríamos, como é que você foi feito? Muitas vezes nós, como pais, dizemos, afinal, fui eu que criei você. Na verdade, a Bíblia nos mostra que quem cria é Deus, Ele que faz. Mas o teu nascimento foi uma consequência de um ato de amor. O escritor dos Provérbios, ele diz, a palavra do justo são fonte de vida. Quando nós nos relacionamos, quando nós falamos, quando nós nos expressamos, quando nós comunicamos através da nossa expressão idiomática, você não apenas está se definindo alguém, mas você é uma fonte. E em sua volta, as pessoas, elas são afetadas por aquilo que sai da sua boca. Se você hoje olha a palavra de Deus, com certeza a grande maioria dos personagens da palavra de Deus não sabia que aquilo que eles estavam falando, aquilo que eles estavam dizendo, ia repercutir milhares de anos mais tarde, sendo uma fonte de vida para a igreja do Senhor. Nós muitas vezes não percebemos que as nossas reações, as nossas expressões, as nossas palavras, elas são uma fonte. E o escritor dos Provérbios fala que a palavra do justo é fonte de vida. Quantas vezes nós fomos fonte de morte, não é verdade? Em Provérbios 11, ele fala no versículo 30, o homem justo é como uma árvore da vida, e aquele que é sábio conquista corações. Uma outra tradução diz, aquele que é sábio conquista almas. Quando Deus começa na nossa vida, começa a agir, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, existe uma mudança de parâmetro, existe uma mudança de atitude, existe uma mudança de fonte, porque Ele se torna a fonte e Deus é amor. Nós nascemos através do amor. O amor de Jesus na cruz do Calvário nos deu vida. Ele nos deu nova vida. E essa vida, ela se externa por uma fonte de vida. E essa fonte, ela traz vida. As nossas palavras, quando elas são regadas pelo Espírito Santo, quando elas são fundamentadas no amor de Cristo, elas trazem vida. Quantas vezes nós nos justificamos, nós trazemos alegações, nós trazemos argumentos que simplesmente justificam ou nos dão razão em alguma atitude, mas não trazem vida. Em Provérbios 16, ele fala no versículo 22, a sabedoria é a fonte da vida para os sábios, mas o tolo será castigado pela sua própria tolice. Ou seja, as nossas próprias atitudes trazem consequência para a nossa vida. Eu estava lembrando esses dias, quando eu estudava no 2º grau, era uma turma pequena, tínhamos vários rapazes, e já alguns anos atrás, praticamente todos eles morreram. Eu sou o único que ainda vive. Não que eles morreram velhos, não, morreram jovens, por causa das atitudes, por causa das consequências, por causa do modo como eles conduziram a sua vida. E muitas vezes nós não percebemos que o inimigo ele nos tenta roubar essa fonte, roubar essa alegria, roubar esse amor, fazendo nós agirmos através da carne. E Paulo, eu fico maravilhado como Paulo ele conseguiu isso. Paulo ele fala no versículo, em 1 Coríntios 15, no versículo 31, ele diz, eu morro todos os dias, eu afirmo isso por causa de vós. Nós precisamos morrer para a carne para podermos trazer vida. Nós precisamos para que a nossa boca seja fonte de vida, que as nossas palavras sejam convertidas pelo sangue de Cristo.
Nós muitas vezes não percebemos o quanto o inimigo, ele traz orgulho ao nosso coração. Achamos que já sabemos. Cheguei numa igreja e tinha uma mulher lá e ela estava falando em línguas. Eu falei, a senhora conhece a Bíblia? Ela falou, eu falo em línguas. Eu falei, irmã, esse é o começo da trajetória. Nós precisamos da palavra de Deus para dar continuidade. Você já uma vez leu a Bíblia toda? Ela tinha a minha idade. Ela falou, não, pastor, eu peguei alguns versículos. Muitas vezes nós não percebemos de que nós nos distanciamos da fonte, porque a fonte de água viva, o Senhor Jesus, nos deu a sua palavra, e essa palavra é fonte de vida. Quando Deus começa a ministrar na vida do servo de Deus, ele começa a trazer, em Provérbios 13, 14, ele fala, ensino do sábio é a fonte de vida e o ajuda a escapar das armadilhas mortais. Nós muitas vezes não percebemos quantas armadilhas o inimigo nos põe. E as armadilhas, em geral, elas vêm disfarçadas, nós não percebemos. E o nosso o orgulho faz com que eu diga, nunca mais alguém vai me humilhar. Eu não tenho sangue de barata. Eu não preciso tolerar isso. E muitas vezes não percebemos que esse orgulho nos tira de sermos ensináveis, nos distancia do amor de Deus e principalmente da fonte de água viva. Quando Deus começa a ministrar nos nossos corações, em Provérbios 15, ele fala no versículo 4, uma língua saudável é a árvore de vida, mas a língua enganosa esmaga o espírito. É maravilhoso quando você conhece alguém que contagia pela sua alegria, pelas palavras de sabedoria, pelas palavras de edificação, pelas palavras de vida. Quando Jesus falava às multidões, a Bíblia diz que as pessoas eram mudadas, as pessoas eram transformadas, as pessoas ficavam admiradas, porque ele falava com autoridade. Quando Deus põe o seu Espírito em nós, e nós, na palavra de Deus, somos ensináveis, nós começamos a ter palavras de vida, e palavra de vida eterna. E Deus começa a nos moldar, porque aquilo que Ele ensina traz vida para a pessoa, mas traz vida para todos aqueles que estão em sua volta. Quando Jesus se depara com essa mulher em adultério, ele na verdade salvou a vida dessa mulher, mas as palavras que ele falou, quem não tiver pecado jogue a primeira pedra. Essa palavra ecoa até hoje como fonte de vida para nós podermos sermos edificados, que todos nós somos pecadores e é só a graça de Deus que nos salva. Quando nós expressamos a nossa opinião, quando nós falamos a respeito de um assunto, quando nós nos externamos a respeito de alguma indagação, essas palavras que saem da sua boca, elas geram vida. Enquanto é um pensamento, é apenas algo que está dentro de você. Quando você abre a sua boca, você está gerando uma vida, você está dando a luz, tanto no bom como no mal. Muitas vezes nós não percebemos, nós trazemos palavras de maldição, palavras de desabono contra pessoas e às vezes mesmo em forma de piada falamos algo negativo e não percebemos que a partir do momento que expressamos essas palavras elas tomam vida. E mesmo que você não use a consequência, mas alguém ao seu redor pode ser afetado por essa palavra. Em Tiago 3, no versículo 10, ele fala: da mesma boca procedem bênção e maldição? Meus irmãos, isso não deve ser assim. Será que da mesma fonte de água jorra água doce e água amarga? Meus irmãos, acaso uma figueira pode produzir azeitonas ou uma videira figos? Tampouco uma fonte de água salgada pode dar água doce. A Bíblia fala em João capítulo 7, o Senhor Jesus fala que quem crer conforme diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Nós somos chamados para trazermos vida em nossa volta. As pessoas que estão em nossa volta, mesmo quando numa situação de estresse na empresa, numa situação de humilhação na escola, numa situação de desabono quando você está no supermercado, uma situação política, uma situação financeira, uma discussão. Você é fonte de água viva. E o objetivo principal não é nós termos razão nos nossos argumentos, nós termos justificativa da nossa atitude, mas o motivo principal de abrir a boca é você jorrar água da vida, você transformar vidas, você falar do amor de Deus, as suas palavras transformarem. Quantas vezes você ouve gente falando, eu lembro da minha mãe, que dizia para mim,
olha, filha, não tenha medo, Deus vai honrar a sua fé. Quantas vezes o meu pai dizia para mim, filho, numa situação dessas, sempre olha para o Senhor. Meu tio dizia para mim, levanta os seus olhos em momento de tribulação e olha para o Senhor. Pessoas que tinham palavras de vida eterna, palavras de vida, palavras de edificação, palavras que nos orientam e nos conduzem a não apenas vivermos uma vida no padrão de Cristo, mas contagiarmos as pessoas no amor de Deus. Sermos aqueles que são conhecidos como uma resposta sábia, como uma palavra que traz uma língua viva. Eu lembro, nós tínhamos uma reunião muito difícil na empresa que eu trabalhei e um dos diretores chamou uma pessoa de um departamento, ela não tinha nada a ver com o assunto. Ele disse, mas eu trouxe ela porque ela sempre tem palavras que edificam e palavras que apaziguam. Que tipos de palavras saem da minha boca? Que tipos de palavras são as palavras que... Em Cantares 4:11, fala, os teus lábios, noiva minha, são favos que destilam o mel. Leite e mel estão debaixo da tua língua. O que está debaixo da nossa língua? Principalmente quando somos afrontados, quando as pessoas nos humilham, quando as pessoas falam de algo que, na verdade, nós vimos que a intenção delas é nos magoar, nos criticar, nos rebaixar. Quando temos nossos olhos voltados para o Senhor, não permitimos que essas armadilhas do inferno mudem a nossa atitude. Atitude de amor, atitude de paz, atitude de estarmos encorajando as pessoas. Você é luz nesse mundo e Deus te chamou para ser luz. E o lugar mais importante para ser luz é dentro de casa. É lá onde se trava as maiores batalhas. É lá onde a mente começa a mais sofrer. É lá onde as grandes humilhações. É lá onde nós precisamos aprender a dobrar os nossos joelhos para que possamos dobrar a nossa língua. Nós precisamos olhar para o Senhor. Não permita que o inimigo venha na sua vida e que você, por um motivo de humilhação, você se externe, você fale algo que pode não trazer vida. Existem tantas línguas trazendo morte atualmente. Nós vivemos numa época em que a morte roda, em que as pessoas tentam fazer cada um se tornar uma pessoa que tenha palavras de morte, palavras perversas, palavras de agressão. Mas nós que somos chamados por Cristo, nós que fomos salvos pelo sangue da aliança, nós que somos seguidores daquele que se deixou humilhar, que se deixou torturar, que se deixou crucificar, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E essa vida em abundância, ela flui a partir da cruz. E a cruz é a morte da carne, para que o Espírito Santo possa estar manifestando na sua vida. Para isso precisamos da palavra de Deus. E a minha oração hoje, para esse final de semana, que Deus esteja ministrando no seu coração. Que você não permita que angústia, e mesmo coisas do passado, que não saia palavra de acusação contra outros, nem contra ti mesmo, porque Deus é que te justifica. Que seja a palavra de vida, que nós pensemos antes de falar, que nós saibamos que quando nós falamos, as nossas palavras não apenas executam o que nós falamos, mas são exemplo, são fonte, ou de vida, quando estamos no Espírito Santo, ou de morte, quando permitimos o inimigo usar as nossas línguas. Mas nós somos chamados para trazer vida, vida em abundância, vida em alegria, vida em que traz encorajamento para aquelas pessoas que nós encontramos hoje, e que Deus nos dá a oportunidade de falarmos do amor de Deus e de sermos fonte de vida por amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oh, glória, oh, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por este novo dia. Muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigada que sempre nos ensina. E, Senhor, que nós possamos estar de coração aberto para receber, Senhor Deus, aquilo que tu queres nos ensinar. E, Senhor Deus, que nós possamos ser essa fonte de água viva, que nós possamos ser cheios do teu Santo Espírito, que o teu Santo Espírito ilumine o nosso caminho e que nós possamos realmente gerar vida aonde tu nos colocas. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Quão rápido, Senhor, nós agimos na carne, nós somos tão influenciados pelas circunstâncias. Senhor, quão rápido, Senhor Deus, nós nos afrontamos, permitimos, Senhor, que o inimigo use a nossa vida. Senhor, perdoa
pessoas, Senhor. Senhor, nós queremos ser conectados contigo. Queremos, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, da tua palavra. Queremos ser, Senhor, esse canal teu. E, Senhor, aonde nós passarmos, aonde nós andamos, Senhor. Que seja, Senhor, visível que somos filhos teus. Que tivemos esse encontro contigo, Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor, que não foi em vão o sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Senhor, que valeu a pena, Senhor, que hoje nós somos, Senhor, portadores do teu Santo Espírito e geramos essa vida, Senhor, aonde tu nos colocas, que possamos ter palavras de amor, de paz, da tua presença, Senhor, palavras de vida, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Ainda vivemos, Senhor, nesta época da graça, Senhor, nós temos oportunidade, a liberdade, Senhor, de falar do teu amor, que possamos ser esse instrumento teu, aonde tu nos colocas, Senhor, desde do nosso acordar até o nosso dormir, Senhor, que nós possamos estar conectados contigo e ser instrumento teu para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Cuida de cada um, renova-nos, fortifica-nos, Senhor, e nos dá uma nova chance também neste dia, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.